O conflito Israel-Palestina. O conflito entre israelenses e palestinos é uma das questões mais complexas e duradouras do mundo contemporâneo, impactando milhões de vidas e afetando diretamente o cenário político global. Embora a disputa seja frequentemente retratada como um problema territorial entre dois povos que reivindicam a mesma terra, suas raízes vão muito além disso, envolvendo questões históricas, religiosas, políticas e humanitárias. Para entender a profundidade desse conflito, é essencial examinar suas origens, as causas que o sustentam e as razões pelas quais ele persiste até hoje. Neste vídeo, exploraremos a base desse conflito de forma abrangente, mas acessível, para que você, o leitor, possa compreender os principais pontos de sua complexidade e as razões pelas quais ainda não foi resolvido. O que é o conflito Israel-Palestina? O conflito Israel-Palestina refere-se à luta prolongada entre o Estado de Israel e o povo palestino pelo controle de uma região geográfica conhecida historicamente como Palestina. A questão central é a disputa por terra. Ambos os grupos reivindicam direitos históricos, culturais e políticos sobre a área. No entanto, essa disputa não é apenas sobre território físico. Ela também está profundamente entrelaçada com identidades nacionais, religiosas e a busca por reconhecimento político. A região em disputa é extremamente pequena em termos geográficos, mas é carregada de grande significado religioso e cultural para três das maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Jerusalém, em particular, é uma cidade santa para judeus, cristãos e muçulmanos, e o controle sobre ela tem sido um ponto crucial ao longo do tempo. O Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro e a Mesquita de Al-Aqsa são três dos locais religiosos mais importantes do mundo, todos localizados na mesma cidade. Para os judeus, a terra de Israel é considerada sua pátria ancestral, mencionada na Bíblia hebraica como o local onde o povo judeu originou-se. Depois de séculos de perseguição e exílio, incluindo o Holocausto, muitos judeus viram o estabelecimento de Israel como uma questão de sobrevivência e identidade nacional. Os palestinos, por outro lado, têm uma conexão igualmente profunda com a terra. Durante séculos, viveram e cultivaram essas terras, desenvolvendo sua própria cultura e identidade. Para os palestinos, a perda de suas terras e o deslocamento de suas famílias após a criação do Estado de Israel em 1948 representam uma tragédia nacional, muitas vezes chamada de Nakba, catástrofe. Em árabe, o conflito não se limita apenas às fronteiras da Palestina histórica. Ele envolve o mundo inteiro. As potências ocidentais, particularmente os Estados Unidos e a União Europeia, têm um papel significativo, enquanto países do Oriente Médio, como Irã, Arábia Saudita, Egito e Jordânia, estão diretamente envolvidos, seja apoiando Israel ou os palestinos. Ao longo dos anos, várias organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, têm tentado intermediar a paz, muitas vezes com sucesso limitado. O contexto histórico do conflito. Para entender o conflito Israel-Palestina, precisamos voltar no tempo, para muito antes da criação do Estado de Israel em 1948. O conflito tem suas raízes no final do século XIX, mas os eventos que o precederam são cruciais para compreendermos suas origens. No final do século XIX, o mundo estava passando por grandes transformações. O colonialismo europeu estava no auge. E várias nações ao redor do mundo começavam a formar movimentos nacionalistas em resposta à opressão imperialista. Na Europa, os judeus, que foram vítimas de perseguições por séculos, começaram a desenvolver um movimento chamado sionismo. O sionismo, liderado por figuras como Fyodor Herzl, era uma ideologia que buscava estabelecer um Estado judeu onde o povo judeu pudesse viver livremente e sem medo de perseguições. Naquela época, muitos sionistas viam a Palestina como o local mais adequado para a criação desse Estado devido à conexão histórica e religiosa dos judeus com a terra. Ao mesmo tempo, o nacionalismo árabe estava em ascensão, impulsionado pela resistência ao domínio otomano e ao crescente imperialismo europeu. A Palestina, que fazia parte do Império Otomano até o final da Primeira Guerra Mundial, era habitada predominantemente por árabes.
tanto muçulmanos quanto cristãos. Esses árabes palestinos tinham uma forte identidade cultural e religiosa associada à terra e começaram a resistir à ideia de uma imigração judaica em massa e à criação de um Estado judeu. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi desmantelado, e a Palestina passou a ser administrada pelo Reino Unido sob um mandato da Liga das Nações. Foi durante esse período que o Reino Unido emitiu a Declaração Balfour de 1917, que apoiava a criação de um lar nacional para o povo judeu, na Palestina. Esse foi um momento-chave para o conflito, pois os árabes palestinos viram essa declaração como uma ameaça direta aos seus direitos sobre a terra. Durante o mandato britânico, o número de imigrantes judeus aumentou significativamente, principalmente devido à perseguição antissemita na Europa, especialmente na Alemanha nazista. Ao mesmo tempo, as tensões entre judeus e árabes na Palestina aumentaram. Rebeliões árabes eclodiram em 1920. 1929 e na Revolta Árabe de 1936 a 1939. Todas resultando em violência e repressão britânica. A criação do Estado de Israel e a Nakba. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto trouxeram uma nova urgência à questão judaica. Com a revelação das atrocidades cometidas contra os judeus pelos nazistas, o mundo ocidental, especialmente os Estados Unidos e o Reino Unido, passou a apoiar com mais força a ideia de um Estado judeu. Em 1947, as Nações Unidas apresentaram um plano de partilha que dividia a Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob controle internacional. Embora o plano tenha sido aceito pelos judeus, os árabes o rejeitaram, argumentando que não era justo dividir uma terra onde a maioria da população era árabe. O conflito armado estourou, resultando na Guerra de Independência de Israel em 1948. Durante essa guerra, cerca de 750 mil palestinos foram deslocados de suas casas, muitos dos quais nunca conseguiram retornar. Esse deslocamento em massa é conhecido pelos palestinos como a Nakba, catástrofe. Com a vitória de Israel na Guerra de 1948, o novo Estado consolidou seu controle sobre a maior parte da Palestina. Mas a questão do retorno dos refugiados palestinos, assim como o status de Jerusalém, permaneceu sem solução. Além disso, as fronteiras de Israel ainda não estavam completamente definidas, levando a mais guerras e conflitos nos anos seguintes, como a Guerra dos 6 Dias em 1967. Quando Israel ocupou a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, territórios que continuam a ser pontos de disputa até hoje. Para ajudar a entender a complexidade deste conflito, podemos compará-lo a outro exemplo de disputa territorial: a questão entre a Índia e o Paquistão sobre a Caxemira. Assim como Israel e Palestina, tanto a Índia quanto o Paquistão reivindicam a Caxemira com base em razões históricas, culturais e políticas. Ambas as nações têm uma conexão profunda com a região, e as tentativas de encontrar uma solução diplomática muitas vezes falham devido ao orgulho nacional, à desconfiança mútua e aos interesses estratégicos. O resultado é um ciclo contínuo de violência, insegurança e sofrimento civil, muito semelhante à situação israelense-palestina. Essa analogia serve para destacar que conflitos territoriais com raízes históricas profundas tendem a se arrastar por longos períodos de tempo, especialmente quando questões de identidade e soberania estão em jogo. As consequências humanitárias do conflito, além das batalhas militares e disputas políticas, o conflito Israel-Palestina tem causado uma crise humanitária contínua. Tanto israelenses quanto palestinos sofrem as consequências desse conflito prolongado. Vejamos algumas das principais implicações. Deslocamento e refugiados. Milhões de palestinos vivem como refugiados, muitos em campos improvisados nos países vizinhos como Jordânia, Líbano e Síria. A questão dos refugiados palestinos é uma das mais desafiadoras de resolver, pois envolve não apenas seu retorno à terra, mas também o reconhecimento de seus direitos e sua integração em qualquer solução política futura. Por outro lado, os israelenses também enfrentam uma constante sensação de insegurança, especialmente aqueles que vivem em áreas próximas a Gaza ou na Cisjordânia, onde os ataques com foguetes e as tensões com os vizinhos palestinos são uma realidade diária.
Crise em Gaza. A faixa de Gaza é um dos territórios mais densamente povoados do mundo. E a situação humanitária lá é particularmente grave. Israel impôs um bloqueio à região desde que o grupo Hamas assumiu o controle em 2007, restringindo a movimentação de pessoas e bens. Isso levou a uma crise econômica e social, com altos níveis de desemprego, pobreza e acesso limitado a recursos básicos como água potável e eletricidade. Violência e insegurança. O ciclo de violência tem um impacto devastador sobre a população civil. De ambos os lados, crianças, jovens e idosos são vítimas de bombardeios, ataques e repressão. Em Israel, os ataques aéreos e os atentados suicidas criam um clima de medo constante. Na Palestina, a ocupação militar e as incursões frequentes do exército israelense geram desespero e revolta. Impacto psicológico. Os efeitos psicológicos de viver em uma zona de conflito são profundos e de longo prazo. Em Gaza, muitos jovens crescem sem nunca ter conhecido a paz, o que influencia suas perspectivas futuras e perpetua o ciclo de ódio e desconfiança. Em Israel, a sensação de estar constantemente sob ameaça também gera traumas e fortalece as divisões entre a população civil e as autoridades políticas, dificultando a construção de uma sociedade que busca a paz. Tentativas de paz. Ao longo das décadas, várias tentativas de paz foram feitas, mas poucas tiveram sucesso duradouro. A Conferência de Camp David em 1978. Os acordos de Oslo em 1993 e as negociações em várias rodadas ao longo dos anos resultaram em momentos de esperança, mas nunca conseguiram resolver as questões centrais de forma definitiva. Um dos maiores desafios para alcançar a paz é a falta de confiança entre as partes envolvidas. Tanto israelenses quanto palestinos sentem que abrir mão de suas reivindicações territoriais ou políticas significaria trair suas identidades nacionais. Além disso, a influência de grupos extremistas em ambos os lados, como o Hamas em Gaza e facções de colonos israelenses na Cisjordânia, torna a negociação ainda mais difícil. Outro obstáculo é o envolvimento de potências estrangeiras com interesses geopolíticos na região. O apoio dos Estados Unidos a Israel, por exemplo, é visto pelos palestinos como um impedimento para uma paz justa, enquanto o apoio de países como o Irã ou Hamas e outros grupos militantes palestinos perpetua a violência. Por que o conflito persiste? Muitas pessoas se perguntam por que o conflito Israel-Palestina parece não ter fim, mesmo após tantas tentativas de paz. Existem várias razões para isso. 1. Questões de identidade. Para ambos os lados, a terra é mais do que um simples território. Ela está profundamente ligada à identidade nacional e religiosa de seus povos. Desistir de suas reivindicações é visto como uma traição à sua própria história e cultura. 2. Fatores geopolíticos. O conflito também é impulsionado por fatores externos, como o envolvimento de potências regionais e globais, que muitas vezes têm interesses próprios na região. 3. Desconfiança mútua. Décadas de guerra e violência criaram um ciclo de ódio e desconfiança. Cada novo episódio de violência reforça a sensação de que o outro lado não pode ser confiável. 4. Extremismo. Tanto em Israel quanto nos territórios palestinos, há grupos que se opõem a qualquer solução pacífica e acreditam que a única maneira de resolver o conflito é através da força. 5. Desigualdade de poder. Israel, como um Estado estabelecido e com uma forte economia e forças armadas, tem uma posição de poder muito superior em relação aos palestinos. Isso cria uma dinâmica em que os palestinos sentem que não podem negociar de igual para igual. 6. Falta de liderança unificada. Os palestinos estão divididos politicamente entre o Hamas, que controla Gaza, e a Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia. Essa divisão torna difícil apresentar uma frente unida nas negociações de paz. Resumindo, o conflito Israel-Palestina é um dos mais intrincados e duradouros da história moderna, envolvendo múltiplas camadas de história, política, religião e identidade. Compreender suas origens e os fatores que o perpetuam é essencial para qualquer tentativa de buscar soluções.